Você sabia que em Rhode Island existe uma lei sobre picles? Neste estado único, há uma regra curiosa que proíbe jogar picles de carros em movimento nas estradas. Embora isso possa parecer engraçado, a história dessa lei se baseia na segurança e no bom senso. Os legisladores queriam garantir que todos os petiscos, especialmente os escorregadios como os picles, ficassem dentro do carro durante a viagem. Imagine um picle voando pelo ar. Isso pode distrair os motoristas e causar acidentes. Essa lei destaca a importância de dirigir com responsabilidade e manter a segurança nas nossas estradas. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma viagem com um pote de picles, lembre-se de mantê-los dentro do carro. A estranha lei de Rhode Island nos lembra que até nossos petiscos favoritos devem ser consumidos com cuidado. Quais outras leis estranhas você acha que existem no país? Acredite ou não, mas a pelagem do urso polar é transparente. Embora à distância eles pareçam brancos, cada pelo é na verdade transparente. A forma como a pelagem reflete a luz cria essa aparência nevada, fazendo parecer que eles estão usando um casaco de inverno. Essa adaptação única é muito inteligente. Ela permite que os ursos polares se misturem ao seu ambiente gelado, o que é perfeito para se aproximar das focas, seu lanche favorito. Mas isso não é tudo. Debaixo da pelagem, os ursos polares têm pele preta. Essa camada escura ajuda a absorver o calor do sol, o que é crucial em seu ambiente ártico frio. Embora você possa imaginar os ursos polares descansando na neve, seus corpos precisam desse calor para sobreviver ao frio extremo. Não é incrível como a natureza dotou essas criaturas magníficas de características tão impressionantes? Então, da próxima vez que você ver um urso polar no zoológico ou em um documentário, lembre-se de que a pelagem deles não é tão simples quanto parece. Por trás dessa camada fofa, existe toda uma estratégia inteligente. Prepare-se para se surpreender com as areias cantantes. Esse fenômeno incrível acontece em algumas dunas desérticas, onde sons baixos ou altos ecoam no ar. As areias cantantes surgem quando grãos de areia secos deslizam uns sobre os outros, geralmente por causa do vento. Para que essa mágica musical aconteça, certas condições devem ser atendidas. Os grãos precisam ter um tamanho e forma específicos, e a umidade deve ser baixa. Quando tudo se alinha perfeitamente, a areia pode produzir sons que lembram uma melodia hipnotizante ou um profundo zumbido ressonante. Imagine-se vagando por um vasto deserto e, de repente, ouvindo esses sons inesperados. Cientistas acreditam que as vibrações dos grãos, enquanto se movem e colidem, criam esses encantadores efeitos sonoros. Então, da próxima vez que você ver uma linda duna de areia, pense, talvez ela esteja cantando só para você. Acredite ou não, as hienas são mais parecidas com gatos. Embora tenham uma aparência semelhante a cães, esses seres incríveis pertencem a uma família única chamada Hyenidae. Surpreendentemente, as hienas fazem parte do subordem dos felídeos, Feliformia, o que as diferencia dos cães do subordem Caniformia. Isso significa que, apesar de suas características caninas e comportamento social, seus parentes mais próximos são, na verdade, leões, tigres e gatos domésticos. As hienas são conhecidas por sua inteligência excepcional e estruturas sociais complexas, frequentemente vivendo em grupos chamados clãs. Elas são caçadoras habilidosas e necrófagas, famosas por seus sons semelhantes a risadas que ecoam pela savana. Esses sons não são apenas para a diversão, eles servem para a comunicação entre os membros do clã. Então, da próxima vez que você ver uma hiena, lembre-se de que elas são mais do que apenas necrófagas. São criaturas incríveis com um parentesco inesperado. Você já pensou sobre o futuro da tecnologia? Na Intel, há um futurista incrível chamado Brian David Johnson, que desempenha um papel fundamental em moldar nossa visão de como a vida pode ser nos próximos 10 a 15 anos. Com uma combinação única de imaginação e expertise técnica, Johnson imagina tudo, desde casas inteligentes até soluções médicas avançadas. Ele não apenas cria ideias malucas, ele investiga tendências e analisa dados para fazer previsões fundamentadas. O trabalho de Johnson pode inspirar a criação de novos produtos e serviços, incentivando as empresas a inovar e se adaptar às mudanças que estão por vir na sociedade. Por exemplo, ele imagina um mundo onde a inteligência artificial melhora a vida cotidiana ou onde a realidade virtual transforma a educação.
Essa abordagem progressista na Intel ajuda a nos preparar para um futuro que não é apenas fantasia, mas uma realidade possível. Quais tecnologias surpreendentes você acha que veremos nos próximos anos? Você não vai acreditar nisso sobre anéis magnéticos em computadores. Nos primórdios da computação, a tecnologia de memória deu uma reviravolta fascinante com o uso de pequenos anéis magnéticos. Cada anel funcionava como um componente notável de armazenamento de dados, permitindo que sinais elétricos circulassem por eles. Os engenheiros projetaram esses anéis de forma que, para apagar dados, bastava inverter a corrente que passava por eles, tornando essa memória reutilizável. Esse método inovador representou um grande avanço, oferecendo aos computadores uma maneira confiável e eficiente de armazenar e manipular informações. Imagine uma coleção desses anéis interligados por fios, realizando cálculos incansavelmente enquanto trabalhavam em harmonia. Esses anéis magnéticos eram como o padrão ouro da época, cada um vital para os processos computacionais. No entanto, à medida que a tecnologia avançava, os anéis magnéticos foram gradualmente ofuscados pela invenção dos microchips, que concentravam ainda mais poder em um espaço pequeno. Apesar disso, a memória de anéis magnéticos continua sendo um capítulo crucial na história da computação, mostrando como engenheiros visionários transformaram o cenário da tecnologia. Não é incrível que algo tão pequeno tenha ajudado a moldar os dispositivos dos quais dependemos hoje? Por que a luz demora tanto para viajar no espaço? A velocidade da luz é de cerca de 299.792 km por segundo, o que parece incrivelmente rápido, certo? No entanto, para atravessar nossa galáxia, a Via Láctea, levaria cerca de 100 mil anos. Esse fato impressionante destaca o quão grande é nossa galáxia. Imagine, a Via Láctea é uma enorme galáxia espiral que se estende por aproximadamente 100 mil anos-luz, contendo bilhões de estrelas, incontáveis planetas e muitos mistérios cósmicos. Mesmo que você pudesse viajar à velocidade da luz, precisaria de várias vidas para cruzar seus vastos espaços. Isso mostra não apenas as enormes distâncias no espaço, mas também as limitações da nossa tecnologia atual e do nosso entendimento sobre viagens espaciais. Faz-nos refletir sobre o que existe além e como um dia poderemos explorar os mistérios de nossa galáxia. Sinta a emoção de um salto de paraquedas após um voo de balão. Esta aventura incrível combina a tranquilidade do voo em um balão colorido com a adrenalina do salto de uma grande altura. Os voos de balão se tornaram populares entre aqueles que querem adicionar um pouco de emoção às suas comemorações, seja um aniversário, um casamento ou apenas um momento especial com amigos. Depois de desfrutar das vistas deslumbrantes e do tranquilo ascenso, os participantes se preparam para o salto de paraquedas, onde a verdadeira diversão começa. Imagine as emoções misturadas enquanto o balão desce lentamente e você se prepara para pular no céu aberto. Durante a descida de paraquedas, o vento aguça seus sentidos, oferecendo uma nova perspectiva do mundo lá embaixo. Essas experiências não apenas criam memórias inesquecíveis, mas também unem pessoas que amam aventuras. Além disso, você pode vivenciar essa combinação única de relaxamento e adrenalina, tornando-a perfeita para os amantes de emoções e para aqueles que desejam sair da sua zona de conforto, pronto para dar um passo rumo ao desconhecido. Entendendo essa controvérsia sobre as tatuagens da Yakuza na Coreia do Sul. Em 2023, ocorreu um incidente inesperado. Uma briga entre gangues rivais explodiu à noite, onde foram vistas tatuagens no estilo Yakuza. Essas tatuagens, que possuem um profundo significado cultural e expressão artística, se tornaram um tema quente na Coreia do Sul. Após os tumultos, promotores acusaram 12 tatuadores por realizar tatuagens ilegalmente. Na Coreia do Sul, tatuagens são consideradas ilegais se feitas por profissionais não licenciados, criando uma zona cinza para muitos tatuadores. Este incidente levanta questões sobre a legalidade e a percepção pública das tatuagens na cultura coreana. As tatuagens são apenas uma tendência de moda ou têm um significado mais profundo? Com o aumento do interesse por body art em todo o mundo, a posição legal da Coreia do Sul sobre tatuagens pode receber mais atenção e discussão. O que isso significa para o futuro da cultura das tatuagens no país? Conheça Rebecca, a guaxinim que viveu na Casa Branca. Quando Calvin Coolidge foi presidente na década de 1920,
Ele trouxe um toque de originalidade à Casa Branca com um animal de estimação inusitado, uma guaxinim chamada Rebecca. Essa criatura encantadora se tornou a companheira favorita não só de Coolidge, mas também de sua esposa Grace. Guaxinins não eram animais de estimação comuns, e Rebecca definitivamente se destacava entre os animais mais tradicionais. Ela frequentemente acompanhava Grace em eventos públicos, alegrando os convidados e chamando a atenção dos fotógrafos, ansiosos para registrar a primeira-dama com sua parceira excêntrica. Imagine um guaxinim correndo pelo terreno da Casa Branca. As travessuras de Rebecca traziam alegria e risadas para a casa dos Coolidge, mostrando um lado mais leve da vida presidencial. Os Coolidge até adotaram Rebecca depois de inicialmente planejarem servi-la no jantar de Ação de Graças. Hoje, Rebecca continua sendo uma lembrança agradável dos momentos inesperados da história, nos fazendo pensar em quais outras surpresas podem estar escondidas entre os animais de estimação dos presidentes passados. Você sabia que os golfinhos podem dormir desligando metade do cérebro? Essa habilidade incrível pertence aos golfinhos nariz de garrafa, que conseguem descansar sem se desligar completamente. Esses inteligentes mamíferos marinhos podem realmente desligar uma metade do cérebro, enquanto a outra permanece ativa. Essa adaptação astuta permite que eles fiquem alertas a perigos potenciais, como predadores ou barcos, enquanto recebem o descanso necessário. Imagine tentar cochilar enquanto observa o ambiente. Essa é uma habilidade que ajuda os golfinhos a sobreviver na natureza. Quando um lado do cérebro deles dorme, o golfinho frequentemente nada na superfície ou flutua lentamente, o que facilita a respiração. Pesquisadores acreditam que essa incrível capacidade também desempenha um papel nas interações sociais, já que os golfinhos podem se comunicar e coordenar ações mesmo durante o descanso. Na próxima vez que você ver um golfinho saltando sobre as ondas, lembre-se de que ele pode estar apenas tirando um rápido cochilo e permanecendo alerta ao mesmo tempo. Você já se perguntou por que a Lua treme? A Lua passa por tremores, conhecidos como terremotos lunares, que são interessantes, mas muitas vezes passam despercebidos. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares acontecem com muito menos frequência e não são tão fortes, mas ainda assim podem causar vibrações perceptíveis na superfície da Lua. Cientistas acreditam que a causa desses tremores é o lento processo de contração da Lua. À medida que a Lua esfria, ela se contrai, gerando tensão nas camadas de rocha abaixo dela. Essa tensão pode resultar em terremotos lunares, assim como as placas tectônicas se movem e causam terremotos na Terra. Curiosamente, os terremotos lunares podem durar muito mais tempo do que os da Terra, com alguns chegando a durar até 1 hora. Compreender os terremotos lunares não só ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade geológica da Lua, mas também apoia futuras missões lunares. Então, talvez em breve, descobramos ainda mais mistérios do nosso vizinho celestial. Prepare-se para se surpreender com o Festival Naki-Sumo no Japão. É um evento único, onde os lutadores de sumô seguram crianças nos braços e tentam fazê-las chorar. Quanto mais alto o choro da criança, mais bênçãos ela receberá, criando uma atmosfera realmente especial. Naki-Sumo, que significa sumô chorão, acontece em vários lugares, especialmente na primavera. As famílias vestem seus pequenos com trajes tradicionais coloridos, enquanto a multidão animada se reúne para apoiar tanto a criança quanto o lutador. Não se trata apenas de quem consegue fazer a criança chorar mais alto. É também sobre criar momentos inesquecíveis e fortalecer o espírito comunitário. O evento mostra a rica cultura e tradições do Japão, combinando o humor com sinceros desejos para o futuro da criança. Muitos acreditam que essa experiência divertida, mas emocional, traz saúde, felicidade e proteção às crianças enquanto crescem. Não é incrível como a alegria e as lágrimas podem simbolizar bênçãos juntas? Você sabia que a Disney reutiliza cenas de animação? Essa prática inteligente ajudou a economizar tempo e recursos na criação de muitos filmes clássicos. Antes da era digital, os animadores frequentemente usavam cenas já prontas, especialmente para cumprir prazos rigorosos. Por exemplo, se você olhar atentamente para A Bela e a Fera e A Bela Adormecida, pode notar semelhanças impressionantes em algumas partes da animação. Os personagens mudam e as expressões faciais variam, mas as animações principais permanecem surpreendentemente parecidas.
Essa abordagem engenhosa não só acelerava o processo de criação, mas também garantia que momentos favoritos e imagens familiares aparecessem em diferentes histórias, encantando o público ao longo dos anos. Embora alguns espectadores possam notar repetições, muitas vezes não percebem a habilidade envolvida na reutilização dessas imagens queridas. A capacidade da Disney de combinar nostalgia com inovações demonstra sua criatividade e astúcia na produção cinematográfica. Quais outros segredos estão guardados em seu arquivo de animação? Por que em Paris os sinais de parada são ignorados? Na Cidade Luz você notará algo único. Aqui não há sinais de parada. Em vez disso, Paris confia nas regras de prioridade, semáforos e um planejamento urbano inteligente para manter o fluxo de trânsito. Esse método pode parecer caótico para os turistas acostumados a sinais rigorosos de pare e mova, mas na verdade promove um tráfego mais fluido nas ruas. Carros, ciclistas e pedestres compartilham as vias, entendendo quem tem prioridade, o que reduz a necessidade de paradas frequentes. Esse sistema favorece um uso mais eficiente do espaço e cria uma atmosfera vibrante nas ruas de Paris, permitindo que as pessoas desfrutem de cafés e lojas sem interrupções constantes. Com sua rede complexa de ruas estreitas e belos bulevares, Paris mostra como o planejamento urbano pode unir movimento e vida pública. Então, da próxima vez que você se deslocar pela cidade, lembre-se, você faz parte de uma dança viva do tráfego. Vamos descobrir a verdade sobre a cama d'água. Essa invenção inusitada, que se tornou uma sensação nos anos 60, tem uma história fascinante. Criada pelo estudante Charles Hall, a cama d'água foi projetada para oferecer o máximo de conforto durante o sono. No entanto, a inovação de Hall não seguiu o processo tradicional de patenteamento. Em vez disso, ela contornou o escritório de patentes por um tempo, mostrando como ideias revolucionárias podem driblar a burocracia. O design único da cama d'água não só revolucionou a indústria de colchões, mas também se tornou um ícone da cultura pop nos anos 70 e 80. As pessoas adoravam a ideia de dormir sobre a água. Embora tenha perdido popularidade nos últimos anos, a cama d'água ainda ocupa um lugar especial na memória de muitos, seja como um elemento central de um quarto estiloso ou uma novidade divertida em festas. Você já tentou dormir em uma dessas? Porque os gatos têm bigodes. Não é apenas um enfeite. Os bigodes dos gatos são ferramentas sensoriais incríveis. Os bigodes ou vibriças são pelos especializados que são muito sensíveis e estão ligados a uma rede de nervos. Essa estrutura especial permite que os gatos sintam pequenos movimentos do ar ao seu redor, o que é especialmente útil ao anoitecer, quando há pouca luz. Imagine um caçador noturno usando seus bigodes como um radar para detectar objetos próximos, mesmo no escuro total. Os bigodes ajudam os gatos a avaliar a largura dos espaços, permitindo que eles entendam se podem passar por lugares apertados com segurança. Eles têm aproximadamente a mesma largura que o corpo do gato. Então, se os bigodes passam, o corpo provavelmente também passará. Além disso, os bigodes podem captar vibrações e mudanças no ambiente, ajudando seu amigo peludo a ficar alerta e atento. Essa adaptação única mostra como os gatos estão sintonizados com seus hábitos, tornando esses predadores peludos tanto fascinantes quanto caçadores eficientes. Não é incrível como algo tão simples como os bigodes pode melhorar as habilidades de sobrevivência dos gatos? Você sabia que o grande terremoto de Lisboa abalou o mundo? Em 1º de novembro de 1755, um poderoso terremoto atingiu Lisboa, Portugal, no dia de Todos os Santos, pegando a cidade de surpresa durante uma grande celebração. Os tremores foram devastadores, prédios desabaram e incêndios devastaram a cidade. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram, levantando profundas questões sobre fé e proteção divina entre os sobreviventes. Muitos se perguntavam como um evento tão catastrófico poderia ocorrer em um dia destinado à reflexão e veneração. O terremoto não afetou apenas Lisboa. Seus tremores secundários se espalharam pela Europa, influenciando as visões sobre religião e a natureza das calamidades. Filósofos e teólogos debateram as consequências, questionando como um Deus amoroso poderia permitir tanto sofrimento. O terremoto de 1755 não foi apenas uma catástrofe natural. Foi um momento que mudou crenças e impactou futuras respostas a desastres e o planejamento urbano. Como isso alterou nossa compreensão da natureza e da fé. Prepare-se para se surpreender com o número de pessoas que roncam.
cerca de 37 milhões de adultos americanos sofrem com ronco regular, um problema bastante comum que afeta a qualidade do sono em todo o país. Embora o ronco possa parecer um barulho inofensivo, ele pode ser um sinal de apneia do sono ou outros problemas de saúde, prejudicando não apenas o sono do roncador, mas também de seu parceiro. Vários fatores influenciam esse fenômeno, incluindo obesidade, consumo de álcool e congestão nasal. Curiosamente, tanto homens quanto mulheres roncam, embora os homens façam isso com mais frequência. A boa notícia é que existem várias soluções, desde mudanças no estilo de vida, como o controle de peso, até intervenções médicas como aparelhos CPAP ou cirurgias. Portanto, se você ou alguém que você conhece se encaixa nesse impressionante número, talvez seja a hora de considerar ajuda para uma melhor noite de sono. Você ficará surpreso com a rapidez com que os sonhos desaparecem. Apenas 5 minutos após acordar, as pessoas esquecem metade do que sonharam. E ainda mais impressionante é que até 90% dos sonhos vívidos se perdem completamente em 10 minutos. Esse esquecimento rápido acontece porque nosso cérebro prioriza tarefas do mundo real, em vez de lembranças menos importantes dos sonhos. Portanto, mesmo que você acorde após uma aventura emocionante ou um cenário estranho, isso pode escapar mais rápido do que você imagina. Para combater a perda dos sonhos, muitos especialistas recomendam manter um diário de sonhos. Assim que você acordar, anotar seus sonhos pode ajudar a preservar essas memórias fugazes. Esse hábito simples não só registra seus sonhos, mas também permite que você os reflita depois, possivelmente revelando padrões ou insights sobre sua vida. Não importa se você sonha em voar, encontrar estranhos ou até resolver enigmas, esses sonhos podem se tornar um verdadeiro tesouro de criatividade e autoconhecimento esperando para ser explorado. Você já pensou em como é raro chegar aos 100 anos? Chegar a um século de vida é um grande feito, mas na verdade, apenas uma pequena porcentagem de pessoas atinge essa idade incrível. Em todo o mundo, o número de centenários, aqueles que vivem até os 100 anos, é surpreendentemente baixo, e os que chegam aos 116 anos são ainda menos. Essa raridade se deve a uma combinação de genética, estilo de vida e acesso a cuidados médicos. Com o avanço da medicina e da tecnologia, algumas pessoas descobrem os segredos da longevidade por meio de uma alimentação saudável, exercícios regulares e fortes laços sociais. No entanto, fatores como o ambiente, o estresse e a biologia inata também desempenham papéis importantes. Portanto, embora viver até os 100 anos pareça um sonho para muitos, entender o que contribui para a longevidade pode nos inspirar a viver de forma mais saudável e feliz. Quer saber quantos anos você poderia viver? Você sabia que os pássaros de espírito constroem ninhos únicos? Essas aves incríveis da América do Sul não são apenas cantoras maravilhosas, mas também ótimas construtoras. Os pássaros de espírito criam seus ninhos usando uma mistura habilidosa de materiais, incluindo barro, plantas e até esterco. Essa combinação inusitada pode parecer estranha, mas resulta em ninhos fortes que suportam chuvas intensas, uma característica importante para o seu habitat úmido. O barro une tudo, enquanto as plantas fornecem estrutura e isolamento térmico. A inclusão de esterco pode surpreender, mas na verdade ajuda a aumentar a resistência e a evitar a umidade excessiva no ninho. Eles costumam construir seus ninhos em forma de forno, daí o nome. Esse comportamento engenhoso na construção de ninhos demonstra a adaptabilidade do pássaro de espírito aos desafios do ambiente. Ao observar como eles prosperam, mesmo com as fortes chuvas, podemos ver como a natureza dotou essas aves com as habilidades necessárias. Na próxima vez que você ouvir sua canção especial, reserve um momento para apreciar seus incríveis talentos de construção. Quais outros fatos surpreendentes sobre pássaros você conhece? O que realmente acontece quando a Disney cria filmes originais? O Rei Leão foi um marco na história da animação, pois foi o primeiro filme de animação original da Disney, sem se basear em uma história já existente. Lançado em 1994, conquistou os corações do público com seus efeitos visuais impressionantes, personagens inesquecíveis e uma trilha sonora poderosa, incluindo a icônica Ciclo da Vida. Esse passo ousado estabeleceu novos padrões de narrativa na Disney, apresentando uma história completamente nova sobre o mundo animal. O sucesso de O Rei Leão abriu caminho para futuros filmes originais, como Mulan e Tarzan, provando que o público anseia por histórias novas e não apenas por recontos de contos clássicos. Com temas de responsabilidade, amizade e o ciclo da vida,
O Rei Leão não apenas entreteve milhões, mas também inspirou uma geração inteira de cineastas a criar suas próprias histórias únicas. Como esse filme mudou o mundo da animação. Difícil de acreditar, mas 20 mil pessoas dançaram na China. Este evento incrível em 2019 contou com uma dança do dragão de vários quilômetros, mostrando a rica herança cultural da China e a força do trabalho em equipe. Participantes de diferentes classes sociais e idades se reuniram para criar um espetáculo impressionante que serpenteava pelas ruas, atraindo milhares de espectadores. Cada dançarino desempenhou um papel importante, segurando o dragão colorido alto e sincronizando seus movimentos em um ritmo perfeito. Este dragão gigante se tornou um símbolo vivo de força, unidade e celebração. O evento não só quebrou recordes como a maior dança do dragão da história, mas também destacou a importância das tradições na sociedade moderna. Este festival, envolvendo o público, celebrou a cultura e o folclore chineses, lembrando a todos da alegria que vem do trabalho em conjunto. Você consegue imaginar as cores vibrantes e a energia de uma reunião tão massiva? O Império Maurya, que prosperou na antiga Índia de 322 a 185 a.C., atingiu seu auge sob a liderança do imperador Ashoka. Governando de 268 a 232 a.C., Ashoka tomou uma decisão crucial após a devastadora guerra com Kalinga. Esse conflito violento o levou a adotar o budismo, resultando em profundas mudanças em sua forma de governar. O reinado de Ashoka é conhecido por sua busca pela paz, gestão ética e respeito por todas as religiões. Ele promoveu esses valores ao gravar seus famosos editos em pilares e rochas por todo o seu vasto império, transmitindo mensagens de não violência e liderança ética. Essa abordagem não apenas destacou Ashoka como um governante progressista, mas também estabeleceu um precedente histórico para que os líderes priorizassem o bem-estar de seus cidadãos. Seus esforços para promover compaixão e compreensão continuam a ser influentes até hoje. Como as ações de Ashoka mudaram o futuro da Índia. Você pode se surpreender. Segredos de Friends revelados. O famoso programa de TV Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004, esconde várias histórias interessantes nos bastidores. Por exemplo, o famoso sofá laranja, que se tornou símbolo do Central Perk, foi encontrado no porão do estúdio Warner Brothers. Inicialmente, os roteiristas planejavam que os principais casais fossem Monica e Joey, mas a química inegável entre Ross e Rachel conquistou o público e mudou o foco da trama. Ainda mais impressionante, todo o elenco fez história com seus contratos, garantindo salários iguais. Seus esforços conjuntos trouxeram grandes resultados. Na temporada final, cada um dos protagonistas ganhava incríveis $1 milhão por episódio. Essa conquista não apenas mudou o mercado de salários na televisão, mas também consolidou seu status como um dos atores mais bem pagos da história da TV. Incrível, não é? Você já se perguntou por que as pessoas têm medo do número 13? Esse medo tem um nome, triskaidekafobia, e afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. As raízes dessa superstição estão na história cultural, onde o número 13 é frequentemente visto como azarado, em várias tradições. Por exemplo, na mitologia nórdica, um banquete fatídico teve 13 convidados, o que resultou em caos e tragédia. Além disso, no cristianismo, Judas, o apóstolo que traiu Jesus, foi o 13º convidado na última ceia, o que reforçou ainda mais a má reputação desse número. Essa fobia é tão comum que muitos edifícios pulam completamente o 13º andar, e algumas companhias aéreas evitam numerar a 13ª fileira nos aviões. Pessoas que sofrem de triskaidekafobia podem sentir uma ansiedade significativa ao se deparar com o número 13, o que nos lembra de como as crenças culturais podem impactar nossa vida cotidiana e percepção. Você consegue imaginar que o Kilimanjaro é o gigante da África? Em 1976, essa majestosa montanha na Tanzânia recebeu o título de montanha mais alta do continente, alcançando cerca de 5.895 metros de altura. Seu pico coberto de neve oferece vistas deslumbrantes e abriga um ecossistema único. Embora o Kilimanjaro tenha atraído atenção por sua altura, outra montanha da região, o Gunung Berapi, era conhecida por sua atividade tranquila na mesma época.
O Gunung Berapi, localizado na Indonésia, não apresentou atividade vulcânica naquele período, o que pode parecer surpreendente, já que muitos outros vulcões são famosos por suas erupções. No entanto, as impressionantes dimensões do Kilimanjaro e suas zonas climáticas únicas, desde florestas tropicais até desertos alpinos, fazem dele um sonho para turistas e amantes da natureza. Você já pensou em estar no topo da África? Descubra a saborosa história do pudim manchado. Essa sobremesa tradicional britânica tem um nome curioso que frequentemente surpreende. Surgido no século XIX, o pudim manchado é uma sobremesa cozida no vapor, feita principalmente de gordura de porco e pedaços de frutas secas, como groselha ou uva passa. A palavra manchado se refere a esses pedaços de frutas que dão ao pudim sua aparência característica, enquanto pudim é um termo antigo para a sobremesa em si. Essa deliciosa sobremesa era um prato principal nas casas britânicas, especialmente nos meses frios, pois trazia calor e conforto. Geralmente é servida com creme, tornando o pudim manchado uma sobremesa farta e satisfatória. Embora seu nome possa soar estranho para os ouvidos modernos, esse pudim reflete a rica história culinária da Grã-Bretanha, mostrando como os nomes dos pratos podem contar histórias sobre cultura e tradições. Então, você tem coragem de experimentar essa sobremesa icônica? E se eu te contar fatos divertidos do Zarpato? O Zarpato oferece uma assinatura que entrega fatos interessantes e curiosos diretamente na sua caixa de entrada. Imagine começar seu dia com um fato surpreendente sobre o universo, a vida selvagem ou a história. Este serviço é perfeito para quem adora aprender coisas novas e interessantes. Todo mês, os assinantes podem esperar fatos selecionados que despertam a curiosidade e incentivam a exploração. Seja você um fã de quizzes, um estudante querendo impressionar, ou apenas alguém que gosta de temas interessantes para conversar, o Zarpato tem algo especial. Além de fatos divertidos, eles se esforçam para tornar o aprendizado divertido e acessível para todos, de crianças a adultos. Com o Zarpato, cada fato pode levar a uma nova descoberta. Então, por que não mergulhar no conhecimento e descobrir quais fatos interessantes estão te esperando? O que realmente determinou os gastos nos Ecratias em 1964? Em 1964, os Ecratias enfrentaram enormes despesas, que ultrapassaram 3,7 bilhões de dólares por ano. Esse período foi marcado por mudanças e choques econômicos significativos. Os cidadãos lidavam com as consequências da Segunda Guerra Mundial e o crescente impacto da cultura de consumo, o que aumentou a demanda por bens e serviços. O aumento dos gastos pode ser explicado por vários fatores, incluindo o desenvolvimento da infraestrutura, o aumento das despesas com saúde e o rápido crescimento da indústria automobilística. Além disso, com mais lares possuindo televisores e outras comodidades modernas, os gastos dos consumidores dispararam. Foi um período crucial na história americana, quando as famílias começaram a adotar um estilo de vida voltado para o conforto e o luxo, o que contribuiu para esses impressionantes resultados financeiros. O que tudo isso significava para uma família americana comum? Você sabia que a Guerra das Malvinas levou à morte de baleias? Em 1982, durante um tenso conflito entre a Grã-Bretanha e a Argentina pelas Ilhas Malvinas, ocorreu um erro trágico. As tropas britânicas, em alta prontidão para ataques inimigos, confundiram 3 baleias nadando na parte sul do Atlântico com submarinos inimigos. Os militares atacaram, resultando na morte dessas magníficas criaturas. Esse incidente destaca o caos e a confusão que podem surgir em tempos de guerra, quando a linha entre amigo e inimigo se torna turva. Muitos ficaram chocados ao saber que um erro tão devastador afetou a vida selvagem inocente. A tragédia dessas baleias nos lembra das consequências não intencionais dos conflitos e abre espaço para discutir procedimentos militares e a proteção da vida selvagem. Como podemos proteger melhor a natureza e as vidas durante tais conflitos? Ouriços em cafés, com certeza. Imagine-se desfrutando de uma aconchegante xícara de café rodeado por adoráveis ouriços. É exatamente isso que alguns cafés ao redor do mundo oferecem, criando um espaço seguro para essas criaturas espinhosas. Esses cafés não só proporcionam uma experiência única aos visitantes, mas também desempenham uma importante função educativa. Os convidados podem aprender sobre o comportamento dos ouriços e os cuidados adequados, ajudando a aumentar a conscientização sobre suas necessidades e conservação.
Muitas pessoas não sabem que os ouriços são animais noturnos, ou seja, preferem ser ativos à noite. Nos cafés, os visitantes podem observá-los em um ambiente relaxante, vendo seu comportamento natural enquanto buscam comida ou se encolhem para dormir. O objetivo é cultivar o amor por esses seres, oferecendo um espaço confortável. Além disso, encontrar um ouriço pode ser uma experiência agradável e inesquecível para pessoas de todas as idades. Então, se você algum dia se deparar com um café com ouriços, não hesite em entrar. É uma ótima maneira de apoiar o bem-estar dos ouriços e passar um tempo com essas criaturas encantadoras. Você consegue imaginar Vênus como um ponto quente vulcânico? Este planeta deslumbrante, coberto por nuvens densas, possui o maior número de vulcões do nosso sistema solar, mais de 160 mil. Embora muitos desses vulcões estejam inativos há muito tempo, alguns ainda podem emitir sons sob a superfície. Cientistas acreditam que a crosta rígida de Vênus pode reter o calor gerado pela atividade vulcânica. Esse acúmulo de calor pode causar atualizações periódicas da superfície, criando uma paisagem em constante mudança de fluxos de lava e domos vulcânicos. Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas estão sempre em movimento, a crosta de Vênus permanece em grande parte estática, resultando em um fenômeno interessante, onde as erupções vulcânicas podem alterar sua superfície ao longo do tempo. Pesquisadores buscam entender esses processos vulcânicos, pois podem oferecer pistas sobre a história geológica do planeta e o que torna Vênus um vizinho tão único em nosso sistema solar. Essa escolha chocante salvou vidas em 11 de setembro. Em uma demonstração incrível do comportamento humano em situações de crise, mais de 90% dos sobreviventes dos ataques de 11 de setembro decidiram adiar a evacuação. Embora pareça que o instinto deveria ter feito as pessoas correrem, muitos gastaram momentos preciosos para salvar seus empregos, desligar computadores, trocar de sapatos ou até usar o banheiro. Isso ilustra um aspecto interessante da natureza humana. Em situações de emergência, as pessoas muitas vezes se agarram a rotinas e responsabilidades habituais. Por exemplo, alguns sentiam o peso de tarefas inacabadas ou o medo de perder um emprego importante, o que os levava a priorizar isso em vez de sua segurança imediata. Curiosamente, esse fenômeno mostra como nossa percepção de segurança pode ser ofuscada por preocupações cotidianas. No final, isso levanta uma questão importante. Em uma situação de crise, o que você colocaria em primeiro lugar? Sua segurança ou suas obrigações? Você sabia que o Parque Nacional Kruger tem mais de 19 mil quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores parques do mundo? Localizado na África do Sul, Kruger é um lugar impressionante onde a natureza ganha vida. Mas não é só o tamanho que impressiona. O parque abriga uma incrível diversidade de vida selvagem. Você pode encontrar os famosos 5 grandes: leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos. Além de muitos outros animais, como chitas, girafas e mais de 500 espécies de aves. Os visitantes podem explorar essa vasta ecossistema em safaris de carro, em grupos guiados ou até mesmo em safaris a pé para os mais aventureiros. Seja observando o céu estrelado à noite ou ouvindo os sons do mato africano ao amanhecer, cada momento em Kruger é uma chance de se conectar com a natureza e ver os animais em seu habitat natural, quando você planeja sua visita. Em um mundo onde tudo acontece rapidamente, a paciência se torna uma superpotência. Ao praticar a paciência, lidamos melhor com o estresse, o que é essencial para nossa saúde mental. Quando fazemos uma pausa em vez de reagir imediatamente, ganhamos clareza, o que leva a decisões mais pensadas e a menos conflitos. A paciência também ajuda na compreensão, permitindo que vejamos a situação pela perspectiva dos outros. Isso pode melhorar nossos relacionamentos, ajudando a resolver desavenças com empatia e não com irritação. Além disso, desenvolver essa qualidade traz harmonia interior. Ao aceitarmos a paciência, encontramos paz mesmo em meio ao caos. Aprender a ser paciente não é apenas esperar. É cultivar uma mentalidade que aceita os altos e baixos da vida. Então, por que não começar a praticar a paciência hoje e aproveitar os benefícios que ela pode trazer para você e para os outros? O que realmente contribui para a longevidade em Campo da Mali? Nesta encantadora cidade italiana, os moradores têm uma impressionante expectativa de vida média de mais de 95 anos. Mas qual é o segredo? Aparentemente é uma combinação de vários fatores. Primeiro, a alimentação desempenha um papel fundamental.
As pessoas em Campo da Mali seguem uma dieta mediterrânea, rica em frutas frescas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis do azeite de oliva. Essa dieta nutritiva as enche de energia e as ajuda a se sentirem bem. Um baixo nível de estresse também contribui para sua longevidade. Os moradores desfrutam de um ritmo de vida tranquilo e de laços fortes com amigos e familiares, o que apoia sua saúde mental. Essa comunidade unida cria um sentimento de pertencimento, essencial para o bem-estar emocional. Portanto, se você está em busca de uma receita para uma vida longa, talvez uma visita a Campo da Mali o inspire a adotar um estilo de vida mais saudável, cultivar relacionamentos significativos e viver plenamente. Os doces assobiantes são incrivelmente divertidos e barulhentos. Essas iguarias japonesas conhecidas como fuku-fuku tamago têm a habilidade única de emitir um assobio alegre quando você sopra nelas. Ao contrário dos doces comuns que derretem na boca, essas guloseimas brincalhonas transformam o lanche em um jogo divertido. As crianças adoram tentar fazer o assobio perfeito, o que muitas vezes resulta em momentos engraçados e muitas risadas. No entanto, essa diversão tem seu preço. Os pais podem precisar tampar os ouvidos quando os sons alegres enchem o ar. O design desses doces, que combina um sabor doce com uma função brincalhona, os torna populares em festas e eventos. Além disso, é uma ótima maneira de entreter as crianças e apresentar a cultura japonesa. Então, da próxima vez que você ver esses doces coloridos, lembre-se de que eles não são apenas guloseimas, mas também uma fonte de diversão. O que você vai pensar depois de fazer seu primeiro assobio? Vamos revelar a verdade sobre os chocolates. Você sabia que para fazer um grande chocolate são necessários cerca de 400 grãos de cacau? Esse fato interessante mostra a importância das árvores de cacau na produção do chocolate. Cada árvore pode produzir de 400 a 1.500 grãos por ano, dependendo de fatores como o clima e saúde da árvore. Por isso, a colheita de cada árvore é valiosa e limitada. Pense nisso. Cada vez que você saboreia um chocolate, está apreciando o trabalho árduo da árvore de cacau. A colheita do cacau é trabalhosa. Os agricultores colhem cuidadosamente os frutos maduros e extraem os grãos. Após a colheita, os grãos passam por fermentação, secagem e torrefação, antes de se transformarem no chocolate que amamos. Como o chocolate é uma das guloseimas mais queridas do mundo, entender sua origem e o esforço envolvido em sua produção faz com que cada pedaço seja ainda mais apreciado. Não é incrível quanto trabalho está por trás dos seus doces favoritos? Você sabia que o cubo de luz Lumiku transforma o ambiente? Este incrível projetor interativo vem com sensores de movimento que permitem projetar imagens impressionantes em qualquer superfície, criando instantaneamente a atmosfera de uma galeria de arte na sua casa ou escritório. Imagine entrar em um cômodo e de repente ver paisagens vibrantes, obras clássicas ou até mesmo suas próprias fotos iluminando as paredes. O cubo de luz Lumiku não é apenas uma decoração. Ele inspira criatividade e interação, tornando-se perfeito para festas, reuniões ou simplesmente para relaxar em casa. Você pode facilmente mudar os temas e estilos, ajustando a atmosfera para qualquer evento. Quer criar um ambiente tranquilo ou uma atmosfera animada? Este projetor vai te ajudar. Além disso, é fácil de usar, tornando-o acessível para pessoas de todas as idades, pronto para transformar seu espaço cotidiano em uma obra de arte. Betty Brussel faz sucesso aos 99 anos com recordes de natação. Na idade em que a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, Betty surpreendeu o mundo da natação ao estabelecer 3 recordes mundiais nas categorias para 100 e 104 anos. Sua incrível jornada começou aos 60 anos, quando decidiu entrar na piscina pela primeira vez. Ela nem imaginava que essa decisão a levaria não apenas ao amor pela natação, mas também a quebrar o recorde mundial anterior, de 437 jardas em estilo livre por 4 minutos. E não para por aí, ela também estabeleceu recordes nas provas de 55 jardas nas modalidades costas e peito, mostrando sua versatilidade e determinação. As conquistas de Betty ressaltam a importância de um estilo de vida ativo e a busca por novos desafios, independentemente da idade. Sua história inspira todos a seguir suas paixões e prova que nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Imagine o que você poderia alcançar seguindo seu exemplo. Quais outras conquistas incríveis aguardam aqueles que se atrevem a dar um passo à frente?
Você consegue imaginar a vida debaixo da terra em Derinkuyu? Esta incrível cidade subterrânea, localizada na Capadócia, Turquia, chega a impressionantes 85 metros de profundidade. Derinkuyu é uma maravilha da engenharia antiga, com uma complexa rede de túneis, cômodos e até poços. A cidade foi projetada para abrigar até 20 mil pessoas, mostrando a criatividade de seus criadores. Especialistas acreditam que Derinkuyu foi usada como refúgio, protegendo seus habitantes de invasões e ameaças, oferecendo um abrigo seguro sob a terra. O planejamento inclui áreas comuns, residências e depósitos, tudo cuidadosamente pensado para garantir conforto e segurança. Hoje, os visitantes podem explorar suas fascinantes profundezas, admirando a grandiosidade deste mundo subterrâneo. Imagine as histórias e vidas que floresceram nessas câmaras escuras e frescas há séculos. Você teria coragem de passar uma noite em um lugar tão incomum? Você vai se surpreender com a incrível ponte suspensa em Sochi. Esta impressionante estrutura é uma das mais longas pontes para pedestres do mundo, com 440 metros de extensão, atravessando as belas paisagens de Sochi, na Rússia. Imagine-se caminhando por essa magnífica ponte, alta acima do chão, com vistas deslumbrantes ao redor. Não é apenas uma forma de atravessar, é uma experiência inesquecível que combina emoção e natureza. Para os amantes de adrenalina, há uma emoção extra, bungee jumping de plataformas que alcançam impressionantes 207 metros de altura. Imagine a adrenalina ao saltar no vazio, com o chão bem longe abaixo de você. Seja caminhando tranquilamente ou se aventurando em um salto ousado, a ponte suspensa oferece algo para todos, tornando-se um ponto turístico imperdível tanto para os locais quanto para os visitantes, pronto para experimentar isso por si mesmo. Descubra a arte de uma nova maneira no TeamLab Borderless. Este incrível museu no Japão redefine nossa visão sobre arte, combinando-a com tecnologia de forma fascinante. Diferente das galerias tradicionais, onde você apenas observa, aqui a arte ganha vida quando você passa por ela. As exibições digitais mudam e reagem às suas ações, transformando o espaço em um país das maravilhas interativo. Imagine caminhar por uma sala onde flores desabrocham sob seus pés, ou cores giram ao seu redor quando você toca nas superfícies. Este ambiente imersivo incentiva todos, de crianças a adultos, a participar e explorar sua criatividade de maneiras inesperadas. O TeamLab Borderless não é apenas um museu, é uma experiência que faz você se sentir parte da própria obra de arte. Os visitantes frequentemente saem se sentindo inspirados, energizados e conectados à arte como nunca antes. Se você estiver no Japão, este museu é uma visita obrigatória para quem ama arte ou simplesmente quer descobrir algo novo e emocionante. O que você vai descobrir neste mundo ilimitado da arte? Você pode acreditar que Billie Eilish começou com Ocean Eyes. Essa canção hipnotizante, escrita em colaboração com seu irmão Finneas, a tornou famosa instantaneamente. Lançada em 2015, Ocean Eyes se tornou um sucesso viral, encantando ouvintes com sua melodia etérea e profundidade emocional. O estilo único de Eilish e sua voz cativante chamaram a atenção do público mundial, abrindo caminho para seu álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Este álbum revolucionário de 2019 ganhou vários prêmios Grammy, consolidando-a como a voz da geração Z. Em vez de seguir os padrões tradicionais do pop, Eilish adotou uma abordagem e som não convencionais, frequentemente incluindo temas mais sombrios e sons inovadores que ressoam com seus fãs. Seu sucesso não se resume apenas a melodias marcantes, é a sinceridade e a expressão de emoções reais em sua música. Continuando a quebrar barreiras, Billie Eilish se torna uma figura inspiradora para jovens artistas em todo o mundo, provando que ser fiel a si mesmo pode levar a conquistas incríveis. O que espera essa talentosa estrela a seguir? Você sabia que Cortés trouxe tomates para a Europa? Em 1595, o conquistador espanhol Hernán Cortés partiu do Novo Mundo, onde encontrou o vibrante tomate, adorado pelos povos nativos. Inicialmente, os tomates geraram dúvidas na Europa, pois muitos os consideravam venenosos por estarem relacionados aos solanáceos. No entanto, até 1700, essa fruta colorida conquistou corações e paladares por todo o continente, transformando as cozinhas de maneiras inimagináveis. Desde o clássico molho marinara na Itália até o amado gazpacho na Espanha, os tomates se tornaram um ingrediente essencial que adiciona sabor e cor a inúmeros pratos.
Hoje, temos uma variedade de tomates, incluindo os suculentos heirloom e os doces tomates cereja, cada um trazendo seu caráter único às nossas receitas. Como algo que um dia causou medo, se tornou um símbolo de prazer culinário. Você pode se surpreender. Os vikings cozinhavam em estômagos de animais. Esses inteligentes navegadores do norte usavam peles de ovelhas e cabras para fazer panelas improvisadas. Imagine como eles usavam o estômago de um animal para preparar ensopados. Para isso, eles enchiam esses sacos naturais com pedaços de carne e água e depois adicionavam pedras quentes diretamente do fogo. As pedras aumentavam a temperatura e logo a carne começava a ferver por dentro. Esse método era não apenas prático, mas também mostrava sua impressionante criatividade, especialmente quando não tinham acesso a panelas. Em condições difíceis de sobrevivência, essa técnica permitia que os vikings preparassem refeições substanciais com o que tinham à mão, provando que a criatividade na cozinha não é apenas uma ideia moderna. Você consegue imaginar como era a vida naquela época, dependendo da natureza para cada refeição? Descubra como as fotos de Grötzing mudam nossa percepção do céu. O fotógrafo inglês Grötzing criou imagens impressionantes de estrelas e nuvens, utilizando equipamentos modernos de estabilização. Essa tecnologia permite que ele capture fotos incríveis, mostrando a beleza do céu de uma forma que a maioria das pessoas nunca viu. Ao minimizar vibrações e movimentos, Grötzing consegue imagens cristalinas que revelam detalhes complexos do céu noturno. Seu trabalho nos convida a parar e apreciar a imensidão e a complexidade do universo, lembrando-nos do nosso lugar neste lindo planeta. Essas imagens surpreendentes não apenas destacam as estrelas nas quais fazemos nossos desejos, mas também as nuvens em constante mudança que adornam nosso céu. Como espectadores, podemos vivenciar essas cenas hipnotizantes através dos olhos de Grötzing, transformando nossa percepção da natureza. Quais maravilhas escondidas podemos descobrir a seguir no universo? Os dragões de Komodo são lagartos incríveis que vivem em ilhas remotas da Indonésia, onde são os principais predadores. Os adultos podem chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos, mostrando seu tamanho e força impressionantes. Suas mordidas são não apenas poderosas, mas também venenosas, cheias de bactérias e toxinas que podem matar presas muito maiores que eles. Graças às suas habilidades excepcionais de caça, eles conseguem se aproximar e emboscar outros animais, tornando-se objetos fascinantes para o estudo da diversidade de répteis. Ainda mais surpreendente é sua flexibilidade reprodutiva. As fêmeas podem se reproduzir tanto sexualmente quanto por partenogênese, permitindo que tenham filhotes sem um parceiro. Essa adaptabilidade é uma das razões pelas quais os cientistas estão tão fascinados por essas criaturas. Não é incrível como a natureza cria animais tão únicos e resistentes? Você sabia que os lagartos chifrudos podem espirrar sangue? Essa habilidade incrível é um mecanismo de defesa único dessas répteis interessantes que vivem no sul dos Estados Unidos. Quando se deparam com predadores como aves ou cobras, os lagartos chifrudos conseguem expelir um jato de sangue de seus olhos, alcançando até 3 pés de distância. Essa tática incomum ajuda a assustar os atacantes e distraí-los o suficiente para que o lagarto consiga escapar. Imagine a surpresa de um predador faminto quando um jato de sangue aparece de repente. Esse sangue é rico em substâncias químicas de gosto desagradável, o que oferece uma proteção extra ao lagarto. Além dessa habilidade estranha, os lagartos chifrudos também usam camuflagem para se misturar ao ambiente, tornando-se difíceis de serem detectados. Com adaptações tão notáveis, esses répteis únicos realmente sabem como sobreviver na natureza. Os cobertores pesados realmente ajudam? Com certeza. Esses cobertores aconchegantes se tornaram populares como um remédio natural para insônia e ansiedade. Feitos de materiais como bolinhas de vidro ou grânulos plásticos, os cobertores pesados exercem uma pressão suave sobre o seu corpo, lembrando abraços quentes. Essa sensação agradável ajuda a liberar serotonina e melatonina, hormônios que promovem bem-estar e sonolência. Para muitas pessoas que enfrentam problemas de sono ou ansiedade, isso pode resultar em noites mais tranquilas. Estudos mostram que usar um cobertor pesado pode reduzir a ansiedade, ajudar a adormecer mais rápido e melhorar a qualidade do sono. Imagine-se aconchegado sob um cobertor pesado que te abraça, acalmando a mente e o corpo.
Pessoas de todas as idades encontram alívio da ansiedade e do estresse, tornando os cobertores pesados uma escolha popular para melhorar o relaxamento. Pronto para experimentar? Você já imaginou jornais imprimindo texto em placas de metal? No início da era da impressão, por volta do século XV, inovadores criaram um método interessante para facilitar a produção de jornais. Eles usavam placas de metal, conhecidas como boilerplates, que continham texto pré-escrito, permitindo que os impressoras montassem e produzissem várias cópias rapidamente. Essa tecnologia acelerou significativamente o processo de impressão e garantiu a rápida entrega de mensagens populares ao público. Com o tempo, surgiu o termo linguagem boilerplate, especialmente em documentos legais, que se refere a texto padronizado, que pode ser usado em diferentes contextos sem grandes alterações. Hoje, quando encontramos linguagem boilerplate em contratos ou acordos, talvez não percebamos que estamos voltando às raízes linguísticas das antigas tipografias. Essa conexão nos lembra o quanto nossa forma de comunicação mudou e como as tecnologias do passado ainda influenciam nossas vidas hoje. Não é interessante pensar na relação entre a tecnologia de impressão e a linguagem moderna? Você sabia que as árvores se comunicam entre si? Elas têm uma linguagem secreta. Através de redes de fungos subterrâneos, conhecidas como redes micorrízicas, as árvores se conectam. Essas redes funcionam como a internet das plantas, permitindo que compartilhem nutrientes e água. Quando uma árvore passa por estresse, como em períodos de seca ou doença, ela pode enviar sinais químicos por meio desses fungos, alertando as árvores vizinhas. Em resposta, as árvores ao redor podem fortalecer suas defesas ou redirecionar recursos para ajudar a árvore afetada. Esse sistema incrível mostra o quão interconectada e inteligente é a natureza. Até mesmo as árvores mais velhas, chamadas de mães, desempenham um papel importante, cuidando das mudas jovens por meio dessas redes, garantindo a sobrevivência de toda a floresta. Não é incrível como as árvores trabalham juntas para prosperar? Acredite ou não, o octobass é gigante. Este incrível instrumento musical é o maior contrabaixo do mundo. Ele tem cerca de 3,5 metros de altura e supera em muitos contrabaixos tradicionais, produzindo sons graves fantásticos e ressonantes que podem preencher qualquer sala de concerto. No entanto, devido ao seu tamanho enorme, tocar o octobass não é tão fácil. Os músicos frequentemente precisam de ajuda para manobrá-lo, já que alcançar as cordas e controlar o arco pode ser bastante desafiador. O octobass foi inventado em meados do século XIX e apresentado pela primeira vez no Conservatório de Paris. Desde então, ele fascina compositores e músicos, inspirando muitos a explorar seus tons únicos e ricos. Seja em orquestras ou composições modernas, o octobass acrescenta uma profundidade incrível às obras musicais. Então, da próxima vez que estiver em um concerto, preste atenção nas notas graves poderosas. Talvez elas venham deste magnífico gigante. Descubra o segredo da unidade St. Walp Rock. Fundada em 1956, a St. Walp Rock não é uma força militar comum. É uma unidade especializada em selvas, criada com as incríveis habilidades de rastreamento do povo Orang Asli, os indígenas da Malásia. Essa unidade conquistou uma reputação que faz os rebeldes tremerem. Seus membros são treinados em técnicas de sobrevivência, permitindo que atuem com sucesso em condições severas de selva, usando táticas psicológicas astutas para enganar os adversários. Imagine-se se movendo por florestas densas e pântanos, capaz de ler o terreno como um livro. A combinação de tradições e estratégias modernas de guerra torna a St. Walp Rock uma das unidades especiais mais únicas do mundo. Como uma unidade assim continua a se adaptar e prosperar no mundo moderno? Vamos revelar a verdade sobre as cabeças de peixe do Alasca. Este prato tradicional é especialmente apreciado pelo povo Salmon, que ao longo dos anos fez várias adaptações. As cabeças de peixe, geralmente de salmão, são cozidas e frequentemente temperadas para criar um prato nutritivo. Originalmente, essas cabeças eram uma fonte simples de alimento, mas com a mudança nas preferências alimentares e o aumento da consciência sobre saúde, as formas de preparo também mudaram. Hoje, muitas pessoas apreciam as cabeças de peixe pelo seu sabor intenso e benefícios à saúde. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, que são bons para o coração, e representam uma combinação de cultura e nutrição.
Ao valorizar seu legado e cuidar da saúde ao mesmo tempo, o povo Salmon demonstra como as tradições culinárias podem evoluir sem perder sua essência. Você já experimentou um prato que tem um profundo significado cultural? O Festival de Arte Marcial no Japão exibe esculturas gigantes de palha. Este evento incrível reúne mestres que criam figuras impressionantes, algumas com até 10 metros de altura. Imagine-se caminhando por uma paisagem vibrante, repleta de complexas esculturas de animais, feitas com materiais locais. O festival atrai milhares de visitantes que querem apreciar essa forma única de arte, que combina criatividade com artesanato tradicional. A habilidade de criar essas enormes figuras é impressionante, pois os artistas entrelaçam fios de palha, transformando um material simples em imagens fascinantes da vida selvagem. Essas esculturas não apenas impressionam pelo tamanho, mas também celebram a maestria e a dedicação dos criadores, que se preparam para este evento por várias semanas. Realizado anualmente, o Festival de Arte Marcial reflete a rica herança cultural do Japão, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade na comunidade. Pessoas de todas as idades podem admirar o talento artístico apresentado nessas obras de arte naturais, tornando um ótimo lugar para passeios em família e amantes da arte. Então, se você estiver no Japão, por que não visitar este festival empolgante? Incrível, mas é verdade. Os doces foram criados por dentistas. William Morrison, um dentista de Nashville, Tennessee, se tornou um gênio ao criar o doce amado por todos, a algodão doce. Em 1897, Morrison se juntou ao confeiteiro John C. Wharton para criar essa deliciosa versão dos tradicionais sobremesas. Eles usaram eletricidade para aquecer e derreter o açúcar, girando-o em alta velocidade para formar fios finos que esfriavam e se transformavam em nuvens de doce. A invenção deles fez sua estreia na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde rapidamente se tornou popular. As pessoas ficaram encantadas com a textura leve e o sabor doce. Esse doce nostálgico de carnaval, que frequentemente encontramos em feiras e parques de diversões, não só satisfaz a vontade de comer algo doce, mas também tem uma história fascinante que o liga a um dentista. Não é incrível que algo tão gostoso venha de uma profissão geralmente associada aos cuidados com nossos dentes? Você sabia da tragédia do paraquedas na Torre Eiffel? Em 4 de fevereiro de 1912, Franz Reichelt, um alfaiate e inventor apaixonado, decidiu arriscar, de verdade. Ele fez um paraquedas com suas próprias mãos, acreditando em sua segurança. Para provar sua ideia, subiu ao topo da famosa Torre Eiffel, que serviu como um impressionante cenário para seu ousado salto. Milhares de espectadores se reuniram lá embaixo, cheios de emoção e curiosidade. Mas no momento do salto, algo terrível aconteceu. O paraquedas não se abriu e ele caiu tragicamente, perdendo a vida. Apesar dessa história triste, Reichelt se tornou um símbolo de coragem e determinação no mundo da aviação. Seu ato arriscado inspira muitos que sonham em voar, lembrando que inovações muitas vezes vêm com riscos. Hoje, ele representa o espírito audacioso que impulsiona a busca por novas tecnologias. O salto de Reichelt terminou em tragédia, mas gerou discussões sobre segurança e design de paraquedas, impactando o futuro da aviação. Difícil de acreditar, mas o café domina o mundo do comércio. Essa bebida tão amada não só melhora seu humor pela manhã, ela também desempenha um papel importante na economia global. Cerca de 25 milhões de agricultores em 50 países produzem café, e muitos deles dependem dessa colheita para viver. Você sabia que o café é a segunda mercadoria mais negociada no mundo, perdendo apenas para o petróleo? Isso significa que, depois do petróleo bruto, o café tem o maior volume de comércio, tornando-se vital não apenas para os agricultores, mas também para países inteiros. Países como Brasil, Vietnã e Colômbia estão entre os maiores produtores, cada um com seus métodos e sabores únicos. O caminho do grão até a xícara envolve processos complexos, e essa popularidade também traz desafios, como a sustentabilidade e o pagamento justo para os agricultores. Então, da próxima vez que você tomar um café, lembre-se da enorme rede global que está por trás de cada xícara saborosa. E se eu disser que os palhaços estão desaparecendo dos parques? É verdade. Alguns parques de diversão decidiram remover os palhaços das atrações, pois muitos visitantes os acham assustadores. Essa tendência destaca um medo único e muitas vezes surpreendente, conhecido como coulrofobia, que é mais comum do que você imagina.
Para algumas pessoas, as características exageradas dos palhaços, seu comportamento imprevisível e suas roupas coloridas podem causar desconforto em vez de alegria. Lembra dos filmes clássicos ou shows com palhaços divertidos? Para muitos visitantes, essa imagem brincalhona é ofuscada por preocupações e experiências ruins. Como resultado, os parques querem que seus visitantes se sintam à vontade e aproveitem o tempo sem medo. Então, seja você fã ou alguém que se esconde ao vê-los, parece que os palhaços estão se tornando menos presentes no mundo do entretenimento. O que você acha dessa mudança nos parques temáticos? Você vai se surpreender ao saber que vulcões criam relâmpagos. Quando um vulcão entra em erupção, ele não apenas expele lava, mas também pode gerar uma manifestação caótica de energia elétrica, conhecida como tempestade suja. Esse fenômeno acontece porque a erupção libera grandes quantidades de cinzas, pedras e gases na atmosfera. Quando essas partículas colidem, ocorre atrito, gerando eletricidade estática. Quando a carga elétrica se acumula, pode criar relâmpagos intensos que dançam entre as nuvens de cinzas. Por exemplo, durante a erupção na Islândia em 2010, o céu foi iluminado por relâmpagos incríveis, causando interrupções nos voos em toda a Europa devido às condições perigosas. Embora os cientistas ainda estejam estudando os detalhes dos relâmpagos vulcânicos, esse fenômeno impressionante demonstra claramente o poder e a imprevisibilidade da natureza. Difícil de acreditar, mas 50 milhões de balões podem levantar uma casa. Imagine sua casa subindo aos céus como no filme Up. Essa ideia divertida requer uma quantidade incrível de balões de hélio, mais de 50 milhões. Cada balão comum pode levantar cerca de 14 gramas, então, se calcularmos, é exatamente isso que precisamos para levantar uma casa de tamanho médio, pesando cerca de 100 mil gramas. Embora essa ideia seja divertida e inspire criatividade, a realidade é bem diferente. Pense na logística. Encher, amarrar e controlar milhões de balões é uma tarefa enorme. Além disso, o custo seria astronômico, literalmente. Sem mencionar os problemas de segurança, com uma estrutura flutuante tão grande. Portanto, embora sonhar em enviar sua casa para o céu seja incrível, na prática, usar 50 milhões de balões para isso está bem longe da realidade. Adivinhe o que dá um visual único ao Balduacari? Esse incrível macaco, que vive principalmente em áreas úmidas e pantanosas das florestas amazônicas, pode ser encontrado em países como Brasil, Peru e possivelmente Colômbia. O Balduacari se destaca por sua cabeça e rosto completamente carecas, mostrando uma pele lisa de cor vermelho brilhante. Esse contraste marcante com o pelo denso intrigou tanto cientistas quanto amantes dos animais. Uma das teorias sugere que a falta de pelos ajuda o Balduacari a regular sua temperatura corporal no clima quente e úmido da floresta. Como esses macacos costumam viver em folhagens densas, sua aparência vibrante também pode desempenhar um papel nas interações sociais dentro de seus grupos. O Balduacari é não apenas um exemplo fascinante de evolução, mas também um lembrete da incrível diversidade de vida na Amazônia. Você já se perguntou o que mais se esconde na floresta? Algumas cobras podem nascer com duas cabeças devido a uma mutação genética, um fenômeno incrível da natureza que cria uma competição única entre vizinhos em um só corpo. Essa condição, conhecida como bicefalia, pode ocorrer em várias espécies de cobras, incluindo a cobra de jardim comum. Imagine ter duas cabeças, cada uma com seus próprios pensamentos, lutando pelo controle. Quando se deparam com comida, isso pode gerar conflitos, já que ambas as cabeças podem tentar pegar a mesma presa ao mesmo tempo. Essa rivalidade muitas vezes dificulta a sobrevivência, pois uma cabeça pode acabar atrapalhando a outra. Embora cobras com duas cabeças sejam raras e geralmente não vivam muito tempo na natureza, seu comportamento incomum atrai a atenção de cientistas e amantes de répteis. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que existem exemplos realmente extraordinários e eles podem ser uma verdadeira dor de cabeça. É verdade que rubis e safiras são irmãos e irmãs? Sim, é verdade. Essas duas pedras preciosas pertencem ao mesmo grupo mineral, chamado coríndon. A mágica acontece quando pequenas quantidades de impurezas se misturam ao coríndon, mudando sua cor. Por exemplo, os rubis recebem seu tom vermelho intenso do cromo, enquanto as safiras podem ter várias cores, devido a elementos como ferro e titânio. Muitos ficam surpresos ao descobrir que safiras não são apenas azuis. Elas podem ser amarelas, verdes ou até incolores.
Essa origem comum torna rubis e safiras exemplos fascinantes de como pequenas diferenças em nível microscópico podem resultar em resultados totalmente diferentes. Imagine quão único é cada pedra, formada pela natureza ao longo de milhões de anos. Desde as profundezas da Terra até as joias deslumbrantes, o Corindon demonstra a maestria da natureza. Na próxima vez que você admirar essas joias, pode olhar de forma diferente para seus laços familiares coloridos. Você já se perguntou por que Sherlock Holmes inspira detetives de verdade? Sherlock Holmes, uma criação brilhante de Sir Arthur Conan Doyle, se tornou uma figura fundamental na literatura criminal, mudando a forma como vemos o trabalho de detetive. Com seu olhar atento e raciocínio lógico, Holmes mostrou uma abordagem sistemática para resolver mistérios, que foi revolucionária para sua época. Suas aventuras inspiraram muitos detetives fictícios, mas sua influência vai além das páginas. Muitos detetives modernos e peritos forenses citam os métodos de Holmes em dedução e análise de evidências como fundamentais para as práticas investigativas atuais. Eles aplicam suas técnicas, desde a coleta de pequenos detalhes até a formação de hipóteses baseadas em fatos, em casos reais. A maneira como Holmes conectava pistas aparentemente desconectadas continua a nos inspirar na resolução de crimes hoje, unindo ficção e realidade. Não é incrível como um único personagem pode mudar toda uma área do conhecimento? Você pode se surpreender. Saturno pode flutuar na água. Saturno, o gigante do nosso sistema solar, é apenas menor que Júpiter, mas é surpreendentemente leve. Sua densidade é tão baixa que se você encontrasse um lago grande o suficiente, Saturno flutuaria na superfície como uma bola de praia. Essa característica única se deve à composição gasosa do planeta, que é principalmente hidrogênio e hélio, o que o torna leve, em vez de ter um núcleo denso. Mas Saturno também possui outras características interessantes. Sua rápida rotação causa um alargamento no Equador, fazendo com que ele seja cerca de 10% mais largo nessa área do que nos polos. Esse alargamento equatorial é um resultado fascinante do equilíbrio entre a gravidade e as forças de rotação, mostrando o quão dinâmica e diversificada é a nossa sistema solar. Então, da próxima vez que você admirar os incríveis anéis de Saturno, lembre-se de que esse magnífico planeta poderia flutuar ao seu lado em uma piscina cósmica. E se eu te contar sobre um super-herói peixe? Conheça o peixe elétrico, famoso por sua estrutura tubular única, que o ajuda a se mover na água como um mini submarino elétrico. Esse ser incrível possui um sistema elétrico complexo que gera impulsos, permitindo que ele se comunique, encontre comida e se oriente no ambiente. Imagine-o deslizando pelas águas turvas, com um sistema de radar embutido. Esses peixes inteligentes conseguem detectar mudanças em seu ambiente, tornando-os um dos peixes mais espertos do planeta. Com a capacidade de gerar sinais elétricos, eles podem conversar entre si, compartilhar informações sobre fontes de alimento ou alertar seus companheiros sobre perigos nas proximidades. Sua adaptação notável realmente demonstra as maravilhas da evolução, provando que o mundo subaquático está cheio de surpresas. Na próxima vez que você pensar em peixes, lembre-se de que alguns deles não apenas nadam sem propósito, eles levam uma vida aquática de alta tecnologia, movendo-se rapidamente na água com precisão e habilidade. Não é incrível? Poucos sabem, mas na Colômbia existe um rio colorido. O Caño Cristales, frequentemente chamado de Rio das Cinco Cores, impressiona os visitantes de junho a novembro com sua incrível paleta de vermelho, amarelo, verde, azul e preto. O que causa esse espetáculo impressionante? Tudo se deve a uma planta única, chamada Macarenia clavigera, que cresce no fundo do rio. Na estação seca, essa planta aquática surpreendente transforma o leito do rio em uma tela vibrante quando floresce. As cores ganham vida graças à interação da luz solar com os pigmentos da planta, fazendo com que a água pareça cheia de tintas aquareladas. Todo ano, esse espetáculo atrai turistas de todo o mundo, que vêm para apreciar sua beleza deslumbrante. O Caño Cristales se destaca não apenas por suas cores vibrantes, mas também pela rica biodiversidade ao seu redor, o que aumenta ainda mais sua atratividade. Portanto, se você está em busca de uma maravilha natural impressionante, não perca a oportunidade de ver o Rio das Cinco Cores em ação. Por que a Grande Muralha da China impressiona? Esta estrutura monumental é a mais longa construção feita pelo homem na Terra,
com cerca de 21.196 quilômetros se estendendo pelo norte da China. Foi construída em diferentes épocas e tinha um objetivo importante: proteger os estados chineses de invasões. Imagine engenheiros e trabalhadores usando ferramentas limitadas para criar muros que serpenteiam por montanhas, desertos e planícies. A Grande Muralha não é apenas uma parede, mas uma série de muros e fortificações com torres, quartéis e guarnições que sussurram histórias de antigas batalhas e planejamento militar estratégico. Embora muitas vezes seja associada à dinastia Ming, algumas partes da muralha datam do século 7 a.C. Hoje, turistas visitam diferentes trechos, como Badaling e Mutianyu, para ver sua grandiosidade e arte. Cada tijolo conta uma história de perseverança e patrimônio cultural. Ao caminhar por seu caminho, é impossível não pensar em quantas vidas essa incrível obra de engenharia tocou. Que lições podemos aprender com esse monumento eterno? Você não vai acreditar que isso é sobre o paraíso das bicicletas em Utrecht. A estação central de Utrecht, na Holanda, possui o maior estacionamento de bicicletas do mundo, com incríveis 12.500 bicicletas em 3 andares espaçosos. Imagine um mar de bicicletas que são fáceis de encontrar e usar, tanto para os moradores quanto para os turistas que exploram a cidade. Essa infraestrutura impressionante não é apenas para estacionamento. Ela promove formas de transporte ecológicas, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa e escolherem as bicicletas. Para tornar os passeios de bicicleta ainda mais convenientes, o estacionamento oferece serviços de aluguel, permitindo que os visitantes se desloquem rapidamente pela linda cidade. Além disso, há serviços de manutenção para garantir que sua bicicleta esteja sempre em ótimo estado. Então, da próxima vez que você pensar em como se locomover pela cidade, considere a abordagem inteligente de Utrecht para o transporte de bicicletas. É um exemplo a ser seguido. Que incrível, não é? E se eu disser que Gabe Newell ama o oceano? Em fevereiro de 2025, Gabe Newell, cofundador da Valve Corporation, voltou sua atenção para o profundo Oceano Azul. Agora, ele é dono de uma empresa que pesquisa o meio marinho, focando no estudo e na proteção dos oceanos. Newell dedicou muito tempo a essa causa, passando dias em seus impressionantes barcos e submersíveis, mergulhando nos mistérios da vida marinha. Sua paixão pelo oceano o motiva a explorar ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável, mostrando um compromisso genuíno com a preservação dos tesouros subaquáticos do nosso planeta. Com sua experiência em tecnologia e jogos, Newell traz ideias inovadoras para a pesquisa marinha, criando ondas não apenas na indústria dos jogos, mas também na ecologia, o que o inspirou a fazer a transição dos jogos para a biologia marinha. Sua jornada nos lembra que a paixão pode levar a novas e emocionantes aventuras, não importa de onde começamos. Você sabia que na Coreia do Sul existe a Lei Cinderela? Criada em 2011, essa lei única visa combater o crescente problema da dependência da internet entre os jovens. Ela proíbe crianças menores de 16 anos de jogar jogos online da meia-noite às 6 da manhã. Essa foi uma medida importante, já que muitas crianças passavam horas jogando, o que afetava seu sono e saúde. Curiosamente, os pais podem solicitar exceções, permitindo que seus filhos joguem nesses horários restritos, se acharem apropriado. O nome Lei Cinderela se refere ao conto em que Cinderela deve voltar para casa antes da meia-noite, refletindo o desejo da lei de guiar os jovens a hábitos de jogo saudáveis, mantendo um equilíbrio em sua vida digital. A Coreia do Sul espera criar um ambiente mais saudável para sua juventude com essa abordagem proativa. Como essa iniciativa afeta o comportamento das crianças em relação aos jogos e ao tempo de tela? Magia do som. Como o Sr. Krabs ganha vida. Você já se perguntou como o rabugento, mas adorável Sr. Krabs de Bob Esponja ganhou seu som único? Na verdade, esse som icônico foi criado com uma técnica fascinante chamada design de som. A equipe que trabalhou no show usou um método chamado Foley, que consiste em gravar sons do dia a dia para criar efeitos sonoros realistas em filmes e na TV. Para o Sr. Krabs, o dublador Clancy Brown gravou suas falas, e os designers de som as aprimoraram, adicionando diversos sons, como o tilintar de moedas e água borbulhante. Essa combinação capturou perfeitamente a personalidade do Sr. Krabs, destacando sua obsessão por dinheiro e suas aventuras no fundo do mar, em Bikini Bottom. Na próxima vez que você assistir a um episódio, preste atenção. Os sons fazem mais do que apenas preencher o silêncio.
Eles adicionam profundidade e caráter à história. A abordagem criativa para essas soluções sonoras mostra o quanto de esforço é necessário para que a animação realmente ganhe vida. Não é incrível como algo tão simples como o som pode criar personagens tão memoráveis? Você já se perguntou o que realmente significa Intel? O nome Intel não é apenas uma marca atraente, é uma abreviação de Eletrônica Integrada. Esse nome inteligente remete à missão principal da empresa, fundada em 1968. A Intel sempre se concentrou em desenvolver tecnologias avançadas que unem diferentes componentes eletrônicos para criar processadores poderosos. Esses processadores são o coração da maioria dos computadores modernos, tornando a Intel um gigante na indústria de tecnologia. A empresa revolucionou a computação ao criar processadores que são mais rápidos, menores e mais eficientes do que nunca. À medida que a tecnologia avança, a Intel continua a expandir os limites, investindo em inovações para moldar o futuro da eletrônica. Então, da próxima vez que você ligar seu computador, lembre-se de que o nome Intel reflete seu compromisso com eletrônica integrada de ponta. Não é incrível como um único nome pode contar uma história tão significativa? Você sabia que em Israel usam o muçulmano para a vida após a morte? Essa tradição interessante desempenha um papel importante no processo de separação da alma do corpo no momento da morte. Na tradição muçulmana, que tem um profundo significado cultural, o ato de ungir é visto não apenas como um ritual, mas como um dever sagrado que envolve temas cósmicos. Os participantes acreditam que essa unção ajuda a guiar a alma em sua jornada, oferecendo conforto e clareza em um período de grandes mudanças. Muitos consideram esse processo um passo necessário, que reflete um profundo respeito tanto pelos vivos quanto pelos espíritos que partiram. A tradição vai além do simbolismo simples. É uma parte essencial de como as famílias lidam com a perda e homenageiam seus entes queridos. Cada etapa do ritual de unção é realizada com grande cuidado, demonstrando os complexos costumes que foram transmitidos de geração em geração. Essa prática levanta questões fascinantes sobre nossas crenças sobre a morte e a vida após a morte. Qual é a sua opinião sobre a importância de rituais como esse em nossa compreensão da vida após a morte? Você ficará surpreso ao descobrir que as pessoas têm semelhanças nos cabelos. Você sabia que as pessoas e os chimpanzés têm uma quantidade surpreendentemente semelhante de pelos no corpo? A maioria das pessoas pensa que os chimpanzés têm muito mais pelos do que nós, mas na verdade temos uma densidade de folículos capilares bem parecida. Os humanos têm cerca de 5 milhões de folículos capilares, e os chimpanzés têm uma quantidade semelhante. Essa característica comum indica nossa origem compartilhada, já que ambas as espécies descendem de um ancestral comum milhões de anos atrás. No entanto, os tipos de pelos são bastante diferentes. Os cabelos humanos são mais finos e costumam crescer mais longos do que os pelos grossos e curtos dos chimpanzés. Então, por que parecemos tão diferentes? Tudo se resume à forma como nossos cabelos evoluíram ao longo do tempo. Os chimpanzés desenvolveram uma pelagem mais densa para se adaptar ao ambiente florestal, enquanto os humanos perderam parte dos pelos do corpo ao se adaptarem a diferentes climas e começarem a usar roupas. Não é incrível como algo tão simples como os cabelos pode nos contar tanto sobre nosso caminho evolutivo? Prepare-se para se surpreender com o universo. Você sabia que na parte do universo que conseguimos observar, existem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias da Terra juntas? Essa comparação impressionante mostra o quão vasto é o nosso universo. Cientistas estimam que existem cerca de 1 septilhão de estrelas, o que equivale a 1 seguido de 24 zeros. Para comparação, nas praias da Terra, estima-se que haja cerca de 7,5 sextilhões de grãos de areia, ou 7,5 seguido de 21 zeros. Para entender isso, cada estrela pode ter seus próprios planetas, alguns dos quais podem até abrigar vida. O universo observável se estende por cerca de 93 bilhões de anos-luz, revelando um cosmos cheio de maravilhas que superam nossos sonhos mais ousados. Quando você olha para o céu noturno, lembre-se de que está vendo apenas uma pequena parte desse imenso espaço. Há tanto que ainda não compreendemos, e cada estrela brilha como um farol de possibilidades, esperando que descubramos seus segredos. Você consegue imaginar o que mais pode estar lá fora? A Índia é famosa por sua rica e complexa tradição de contação de histórias, que existe há séculos. Esta fascinante história mostra como os enredos muitas vezes se fecham em ciclos,
destacando que os finais não são apenas conclusões, mas portas para novas narrativas. Em muitas culturas indianas, contar histórias não é apenas uma arte, mas um modo de vida que reflete valores sociais, história e lições morais transmitidas de geração em geração. Desde os antigos épicos do Mahabharata até os contos rítmicos ao redor das fogueiras nas aldeias, cada história carrega um significado profundo. No entanto, é interessante notar que, embora essas narrativas cativem os ouvintes, muitas vezes permanecem inexploradas em sua realidade. O ciclo constante da narrativa convida os ouvintes a refletirem sobre suas próprias experiências e desafios, transformando-os não apenas em espectadores, mas em participantes ativos. O que essa rica tradição diz sobre a conexão e a criatividade humanas? Um fato interessante sobre os sonhos que surpreende muitos. Acontece que os homens sonham mais com outros homens do que as mulheres. Pesquisas mostram que cerca de 67% dos sonhos masculinos têm personagens masculinos. Isso pode parecer surpreendente, já que nossos sonhos costumam refletir nossas relações e experiências. Por outro lado, as mulheres tendem a ter uma mistura mais equilibrada, sonhando com representantes de ambos os gêneros em proporções semelhantes. Por que isso acontece? Pode estar relacionado às dinâmicas sociais e à forma como homens e mulheres interagem na vida real. Em um mundo onde os homens frequentemente se unem para agir juntos, faz sentido que essas conexões apareçam nos sonhos. Então, da próxima vez que você lembrar de um sonho, pense nos personagens nele. O que eles dizem sobre o seu subconsciente. Seus sonhos refletem seus círculos sociais ou ambições. É incrível como nossa mente funciona enquanto dormimos. Você já encontrou uma aranha guaxinim na natureza? Esses aracnídeos únicos são facilmente reconhecíveis por suas pernas longas e finas e seus corpos pequenos e arredondados. Ao contrário das aranhas que têm segmentos corporais bem definidos, as aranhas guaxinim parecem mais integradas, o que as torna especialmente notáveis no mundo dos aracnídeos. Elas são frequentemente chamadas de patonas ou ceifadoras, e esses seres incríveis se movem graciosamente em seus habitats, criando uma atmosfera de mistério. Embora à primeira vista possam lembrar aranhas, a falta de uma separação clara entre o abdômen e o cefalotórax as distingue de seus parentes de 8 patas. As aranhas guaxinim podem viver em diversos ambientes, desde solos florestais úmidos até desertos secos, e desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a decompor matéria orgânica. Esses aracnídeos fascinantes também mostram comportamentos interessantes, como a capacidade de imitar os movimentos de outros insetos quando sentem ameaça. Então, da próxima vez que você estiver ao ar livre, preste atenção a essas criaturas intrigantes. Quem sabe que detalhes surpreendentes sobre o mundo das aranhas guaxinim você pode descobrir. Prepare-se para se surpreender com os privilégios de Daniel Craig como Bond. No papel do lendário James Bond, Daniel Craig tem uma vantagem única que poucos podem ter. Ele pode escolher qualquer Aston Martin da fábrica para toda a vida. Esse acordo incrível permite que ele dirija qualquer modelo do luxuoso carro, famoso por vários filmes de Bond. Imagine ter acesso a modelos elegantes como o Aston Martin DB5 ou o moderno Vantage. O papel de Craig como Bond o tornou famoso mundialmente e também lhe trouxe essa recompensa incrível, destacando a forte conexão entre o personagem e a marca Aston Martin. Os carros Aston Martin são conhecidos por seus designs impressionantes e excelente desempenho, tornando-os a escolha perfeita para um espião estiloso. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de Bond, lembre-se de que Craig tem as chaves do reino Aston Martin para sempre. Qual modelo você escolheria? Surpreendentemente, o apelido de Chicago é enganoso. Embora muitos considerem Chicago a cidade dos ventos por causa do seu clima ventoso, a origem desse nome é muito mais profunda. No final dos anos 1800, jornalistas usaram esse termo para zombar dos políticos da cidade, que eram conhecidos por seus discursos longos e exagerados. Eles eram tão cheios de palavras vazias que pouco se assemelhavam a um verdadeiro vento. Esse trocadilho pegou e hoje turistas lotam Chicago, imaginando ventos fortes. Embora, na verdade, sejam os políticos faladores que tornaram a cidade famosa por seus ventos. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar a cidade dos ventos, lembre-se de que não se trata apenas do clima. É também um testemunho da rica história da cidade, com seus líderes vibrantes e debates acalorados. Não é incrível como um apelido pode ter uma origem tão inesperada?
Você já se perguntou por que as companhias aéreas vendem mais passagens do que lugares disponíveis? As companhias frequentemente vendem mais passagens do que assentos no avião, e isso é totalmente legal. Elas fazem isso sabendo que nem todos os passageiros comparecerão ao voo. Infelizmente, essa prática pode causar confusão e insatisfação quando todos os passageiros aparecem e não há lugares suficientes. Nesses casos, as companhias precisam encontrar soluções rapidamente, o que muitas vezes leva a discussões sobre compensações no portão de embarque. Os passageiros podem receber vouchers para uma nova viagem ou a opção de pegar um voo mais tarde. Embora a venda excessiva de passagens ajude as companhias a maximizar lucros, preenchendo o máximo de assentos possível, isso levanta questões sobre como elas valorizam a experiência do cliente. Você está disposto a correr o risco de ser deixado de fora do voo por um bilhete mais barato? Descubra o segredo da felicidade através do perdão. Muitos estudos mostram que o perdão é fundamental para o nosso bem-estar. Quando perdoamos os outros, nos livramos de mágoas e emoções negativas que nos pesam. Esse ato surpreendentemente positivo não só melhora nosso humor, mas também pode fortalecer nossa saúde física. Pesquisas indicam que pessoas que perdoam costumam sentir menos estresse e ansiedade, o que beneficia a saúde do coração e do sistema imunológico. Além disso, o perdão pode fortalecer relacionamentos, criando conexões mais profundas com os outros. Ao escolher perdoar, criamos um ambiente mais positivo para nós e para os outros. Portanto, da próxima vez que você sentir dor ou mágoa, pense no poder do perdão. Talvez ele seja a chave que falta para a sua felicidade. Você sabia que os ônibus podem ser maravilhas ecológicas? Este impressionante ônibus pode transportar até 40 passageiros e mostra o potencial de viagens sustentáveis. Com uma incrível autonomia de cerca de 300 km por tanque, ele foi projetado para reduzir emissões nocivas e aumentar a eficiência do transporte. Imagine-se entrando no ônibus com amigos, sabendo que juntos estão diminuindo sua pegada de carbono. Ao escolher essas opções ecológicas, estamos ajudando a promover o uso de fontes de energia limpas, o que é crucial para a saúde do nosso planeta. À medida que cidades ao redor do mundo buscam se tornar mais verdes, inovações como este ônibus desempenham um papel fundamental na transformação do transporte público. Eles não apenas oferecem uma viagem confortável, mas também incentivam as comunidades a repensar seus hábitos de viagem. Você está pronto para abraçar um futuro mais limpo com ônibus ecológicos? Você já se perguntou por que o Tetris ilumina a universidade? Um grupo criativo de estudantes da Faculdade de Ciências da Computação da Universidade de Kiel criou um projeto incrível, transformando o prédio principal em uma enorme tela de Tetris. Eles instalaram LEDs em 392 janelas, criando um espetáculo impressionante de 43 metros de altura. Imagine mais de 56 mil luzes, piscando e mudando, refletindo o clássico jogo em tempo real. A iniciativa dos estudantes não só demonstra suas habilidades técnicas, mas também cria uma atmosfera única e divertida no campus. Esse espetáculo vibrante chamou a atenção de estudantes, professores e visitantes, transformando um prédio comum em uma obra viva de criatividade. Unindo tecnologia e arte, este projeto mostra como ideias inovadoras podem unir as pessoas e dar vida ao cotidiano de todos na universidade. Você consegue levantar 130 quilos? Esse peso, equivalente ao de um grande urso adulto, gera muitas discussões sobre fitness e metas pessoais. As pessoas costumam falar sobre quanto conseguem levantar, ou como incluir o treinamento de força na rotina diária. Seja na academia ou em encontros informais, levantar pesos é uma ótima maneira de ganhar músculos e melhorar a saúde geral. Para muitos, alcançar o levantamento terra ou agachamento com 130 kg se torna uma meta que motiva os treinos. Mas não se trata apenas do peso. A execução correta dos exercícios, a técnica e a atenção ao corpo são fundamentais para evitar lesões. Muitos entusiastas do fitness compartilham suas histórias na internet, inspirando outros a aceitarem desafios semelhantes. É impressionante como diferentes pessoas abordam essa meta, utilizando métodos de treino variados, como sobrecarga progressiva ou circuitos. Portanto, se levantar 130 quilos parece impossível, lembre-se de que cada pequeno passo conta para a força e a forma física geral. Descobrindo o segredo dos adoçantes caros. A glicose, um açúcar importante que o seu corpo usa para energia, tem um isômero interessante chamado alulose.
Embora a alulose tenha um gosto quase igual ao açúcar, ela não é metabolizada da mesma forma. Isso significa que o seu corpo não obtém calorias da alulose, tornando-a uma escolha popular para quem quer reduzir o consumo de açúcar sem abrir mão do doce. No entanto, a alulose é cara, até 50% mais cara que o ouro. Esse alto preço se deve ao processo complicado de extração e purificação, o que afeta sua disponibilidade nas lojas. Apesar do preço, muitos consumidores preocupados com a saúde buscam usar a alulose como substituto do açúcar em receitas ou para adoçar bebidas. Com a crescente demanda por opções mais saudáveis, os cientistas estão procurando maneiras de tornar a alulose mais acessível e barata. Será que esse adoçante doce se tornará a escolha principal para uma alimentação saudável? Por que a sala de concertos Maria impressiona? Esta maravilha arquitetônica ocupa 9.900 metros quadrados de vidro, tornando-se um verdadeiro ponto turístico no deserto. A sala foi projetada para se integrar harmoniosamente à natureza ao redor, refletindo as incríveis cores e texturas do deserto, criando uma experiência visual dinâmica que muda conforme o horário do dia. Quando a luz do sol brilha em sua superfície de vidro, os visitantes podem ver um espetáculo fascinante de luz e sombra, transformando a sala de concertos em uma obra de arte viva. Além de sua beleza, a sala de concertos Maria é um vibrante centro cultural, onde ocorrem concertos de orquestras e eventos comunitários. Suas dimensões e design não apenas melhoram a acústica, mas também convidam as pessoas a interagir com a natureza ao redor. Não importa se você a admira de longe ou desfruta de um concerto dentro dela, a elegância dessa construção fica na memória de cada visitante. Portanto, da próxima vez que você estiver na região, não deixe de visitar e sentir essa maravilha de vidro por si mesmo. E se eu te contar sobre um hospital assombrado? Um antigo hospital em South Pittsburgh, Tennessee, se tornou um destino obrigatório para os amantes de emoções fortes e caçadores de fantasmas, graças à sua atmosfera assustadora e eventos estranhos. Visitantes frequentemente relatam luzes piscando e sons de passos fantasmagóricos ecoando pelos corredores vazios, criando uma sensação semelhante a um filme de terror. O que antes era uma instituição médica movimentada, agora se transformou em uma atração assombrada, atraindo pessoas que desejam explorar seu passado misterioso. Lendas locais falam de espíritos inquietos vagando pelos corredores, e muitos afirmam ter sentido um frio inexplicável ou visto sombras passando pela visão periférica. Acredite ou não em fantasmas, o hospital em South Pittsburgh está cheio de histórias que mantêm os visitantes em suspense. Você é corajoso o suficiente para desvendar seus segredos? Você sabia que a piezoeletricidade pode gerar eletricidade? Esse fenômeno incrível acontece em certos materiais, como o quartzo e algumas cerâmicas, que produzem energia elétrica quando são submetidos à pressão. Imagine que você aperta ou bate nesses materiais. Quando eles se curvam ou se deformam, geram uma carga elétrica. Essa característica abre possibilidades empolgantes em tecnologias e na vida cotidiana. Por exemplo, materiais piezoelétricos são usados em alguns tipos de sensores, microfones e até em sistemas de ignição de isqueiros a gás. Eles conseguem transformar movimento físico em sinais elétricos, o que os torna valiosos para sistemas de monitoramento. Pesquisadores também estão explorando seu potencial em energia renovável, onde dispositivos piezoelétricos podem captar energia de passos ou vibrações, ajudando a alimentar dispositivos de forma sustentável. Então, da próxima vez que você pegar um microfone ou pisar em um piso piezoelétrico, pense na ciência incrível que gera eletricidade apenas com o movimento. É verdade que o Ritalina tem uma história pessoal? O conhecido medicamento Ritalina, amplamente utilizado para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tem uma origem comovente ligada à vida amorosa de seu criador. Nomeado em homenagem a Rita, esposa do Dr. Leandro Panizo, um dos primeiros cientistas a trabalhar nesse medicamento, o Ritalina surgiu em uma época em que o tratamento do TDAH era limitado. O Dr. Panizo queria escolher um nome que refletisse cuidado e conexão pessoal, por isso decidiu homenagear o nome de sua esposa. Curiosamente, Rita também foi uma das primeiras a participar dos testes desse medicamento inovador. Desde sua introdução, o Ritalina se tornou uma ferramenta essencial no manejo do TDAH, ajudando muitas pessoas a se concentrarem e a alcançarem seu potencial. Essa história única acrescenta um aspecto interessante ao medicamento.
lembrando-nos de que a ciência muitas vezes se entrelaça com histórias pessoais. Quais outros fatos surpreendentes estão escondidos em nossos medicamentos? A verdade é que as aventuras estão te esperando. O Neve Swing em Queenstown, Nova Zelândia, é considerado o balanço mais extremo do mundo, e não é para os fracos de coração. Imagine estar a 134 metros de altura sobre o deslumbrante cânion do rio Nevis, com apenas o ar abaixo de você. Quando você pula, sente uma emocionante queda livre que enche suas veias de adrenalina. Essa descida emocionante não é apenas uma sensação, é a chance de atingir uma velocidade incrível de até 150 km por hora, balançando para frente e para trás sobre o canyon, com vistas deslumbrantes ao redor e uma sensação incomparável. O Neve Swing oferece uma experiência inesquecível para os amantes de aventura. Se você é um viciado em adrenalina experiente ou apenas quer testar seus limites, esse balanço promete uma combinação única de emoção e paisagens impressionantes. Você está pronto para arriscar e superar seus medos? O que realmente influencia a evolução dos formatos musicais? A transição dos vinis curtos para CDs mais longos mudou nossa percepção da música. Essa mudança permitiu que os artistas criassem obras mais elaboradas, levando ao surgimento de álbuns conceituais que contam histórias ou abordam temas profundos. No início da era do vinil, os artistas muitas vezes precisavam fazer músicas curtas devido ao espaço limitado, e ideias complexas podiam se perder. Com a chegada dos CDs nos anos 80, foi possível ter quase 80 minutos de música. Essa duração extra abriu portas para projetos ambiciosos, que podiam incluir mais faixas, arranjos mais ricos e maior profundidade emocional. Quando os amantes da música aceitaram essa mudança, isso refletiu o cenário em transformação da indústria musical, onde os artistas sentiram liberdade para se expressar em novas e empolgantes formas. Qual será a próxima revolução nos formatos musicais? Poucos sabem, mas a Pedra de Roseta mudou a história. Este incrível artefato do Antigo Egito teve um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios, que por séculos desafiaram os estudiosos. A pedra foi encontrada em 1799 por soldados franceses, em Roseta, Egito, e nela está gravado um decreto do faraó Ptolomeu Xinti. Curiosamente, o decreto está escrito em 3 idiomas: hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. Esta inscrição trilíngue se tornou a chave para entender a linguagem perdida dos hieróglifos, pois os estudiosos podiam comparar o grego, que já conheciam, com os outros 2 sistemas de escrita. A decifração foi principalmente realizada por Jean-François Champollion, na década de 1820, que revelou os segredos dos símbolos hieroglíficos. Graças à Pedra de Roseta, agora temos acesso a um rico conhecimento sobre a cultura, a história e as crenças do Antigo Egito. Este artefato incrível não só representa um avanço na linguística, mas também nos permite vislumbrar uma civilização que floresceu há milhares de anos. Que outros mistérios do passado podem estar escondidos em artefatos, aguardando sua descoberta? Quando um papa morre, um antigo ritual acontece, destacando a importância desse evento. O cardeal, conhecido como camerlengo, pronuncia 3 vezes o nome de batismo do papa, batendo a testa com um martelo de prata a cada vez. Esse costume incomum simboliza a confirmação da morte do papa. Se não houver resposta do falecido, a gravidade do momento se torna clara, e o cardeal anuncia oficialmente a morte do papa. Esse ritual ressalta não apenas o respeito pelo papa, mas também a solenidade da transição na liderança, que tem um grande impacto em milhões de católicos ao redor do mundo. Essa tradição fascinante permanece praticamente inalterada ao longo dos séculos, lembrando-nos de que cada fim também significa o começo de um novo capítulo na história da Igreja. Você já se perguntou como essas tradições se desenvolvem? Você sabia que Logan Paul tem um podcast popular? Em 2018, Logan Paul fez sucesso no mundo dos podcasts com o programa Impulsive, que rapidamente se tornou uma fonte de conversas fascinantes. Com seu estilo carismático e habilidade de extrair histórias interessantes, ele abriu caminho para muitos criadores de conteúdo. O programa conta com a participação de celebridades, desde atletas até atores, que compartilham visões únicas sobre suas vidas e carreiras. Cada episódio combina humor, discussões sinceras e mergulhos profundos em temas atuais, tornando-o muito interessante para os ouvintes. A capacidade de Logan de se conectar com os convidados e a audiência contribuiu para essa enorme popularidade de Impulsive.
O podcast se tornou uma grande plataforma que explora tudo, desde dificuldades pessoais até cultura pop, deixando os fãs ansiosos por cada novo episódio. Você já ouviu?